Ah, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Precisamos defender a democracia, precisamos defender a república, precisamos defender as instituições, a liberdade, a igualdade. Sim, vamos defender a democracia, fechar o Congresso Nacional, dissolver o Supremo Tribunal Federal, colocar os tanques nas ruas, baixar o AI-5 para calar a voz dessa minoria que discorda de nós, representantes da maioria. Calma aí, que isso? Democracia não é isso aí de passar por cima da voz da minoria, não? Mas democracia não é isso? Não é o governo da maioria? Vamos rir porque afinal de contas a piada ela ainda é catártica. Eu acho que nunca na história desse país se discutiu tanto democracia, mas o que tem de confusão não está no script. Então, se você não quer ser igual esses babacas que saem por aí defendendo a volta da ditadura para garantir a democracia, eu sou Gisele Silva Rumi e eu estou te convidando para acompanhar o Papo Torto desse mês que vai falar justamente sobre isso, sobre democracia. Mas afinal de contas, o que é democracia? A resposta, vocês vão ver que ela é muito simples, muito embora a prática seja complexa. Democracia nada mais é do que um modo escolhido para a tomada de decisões dentro de uma coletividade sobre assuntos relevantes. Então essa coletividade pode ser uma assembleia, pode ser uma empresa, pode ser um país. Então podemos dizer que um país ele é democrático quando ele escolheu o meio democrático para resolver, propor medidas e votar sobre questões que dizem respeito a toda a sociedade, questões relevantes para todas as sociedades. Aí você pode olhar para mim e dizer, nossa Gisele, eu não estou entendendo nada. E eu te explico, só que para explicar vamos ter que retroceder um pouquinho na história. A ideia da democracia ela surge mais ou menos lá no século VII a.C., em Atenas, lá na Grécia Antiga, quando os cidadãos atenienses eles passaram a se reunir em praças públicas para discutir, debater medidas, para resolver questões de interesse da coletividade. Agora, a ideia moderna de democracia que nós temos, ela começa a surgir na medida em que começam a haver conflitos entre grupos distintos pela busca de voz política, pela busca de espaço político. Um dos maiores exemplos nessa caminhada da democracia, nós podemos citar a Revolução Francesa em 1789, onde houve o embate entre forças representadas ali pela burguesia contra a monarquia, a aristocracia e o clero, na busca por quê? Na busca por ter espaço, ter voz política, porque esses grupos não tinham, né? Então aí se outorgou, né, uma declaração de direitos onde buscava dar essa liberdade, essa igualdade na questão de ter poder de decidir o que era melhor, o que é de interesse para a coletividade. Eu sei que parece nebuloso na sua mente tudo isso que eu estou dizendo, mas é preciso entender que nem sempre todo mundo teve direito a votar sobre questões que eram de seu próprio interesse. E a Revolução Francesa ela é um exemplo disso, porque quem tinha poder de decidir era o monarca, era a aristocracia, era o clero. O resto, que era a grande maioria, não tinha voz política nenhuma, não tinha poder político nenhum. Então, essas revoluções ao longo da história, elas visavam conquistar justamente esse poder, o poder de participar, o poder de decidir. E eis que surge então a ideia moderna de democracia. E essa ideia moderna de democracia, ela está justamente nisso, na distribuição do poder de participar nas decisões que dizem respeito à coletividade. Portanto, um dos pilares da democracia é a igualdade na participação política. Então, na prática democrática, uma pessoa vale um voto. É lógico que existem alguns impedimentos. Por exemplo, no Brasil, menores de 16 anos não podem votar, pessoas com enfermidades mentais não podem votar, presos por todos os crimes têm impedimento temporário a votar, porque obviamente tem que se recolher ao presídio. Existem também as pessoas que, condenadas por improbidade administrativa, perdem os direitos políticos, então durante a pena, um período de tempo, não podem nem votar nem ser votados.
Mas é preciso entender que esses impedimentos, eles são temporários. Uma vez passado o período, ou uma vez adquirida a idade, uma vez passado a enfermidade, a pessoa ela adquire a cidadania, então ela pode votar e ser votado. E tem mais, o seu voto, o voto dessa pessoa, ela tem o mesmo peso que o voto do outro. Agora vem cá, sabe sobre o que não existe impedimento aqui nesse canal, de nenhuma forma, porque afinal de contas somos democráticos? É o impedimento de você vir aqui se inscrever nesse canal, né? Curtir, comentar, né? Assinar o nosso podcast. Por favor, não existe impedimento nenhum, faça isso, dê engajamento a esse vídeo para o algoritmo do YouTube oferecer ele para mais pessoas. Aí você pode perguntar, nossa, como é feita essas deliberações? O que de fato é discutido nessas deliberações? E aí eu te explico da seguinte forma: essas deliberações elas podem ser feitas de modo direto pelos cidadãos, como por exemplo, vou citar um exemplo aqui muito prático, uma assembleia de condomínio, onde você diretamente vai lá, comparece, você discute uma questão, você propõe uma medida e aí todo mundo vota. Ou essa deliberação pode ser de modo indireto. E de que forma? Você elege representantes para que esses representantes debatam em seu nome, proponham medidas em seu nome, como no caso de um país, de um estado. No Brasil, como faz? Nós elegemos nossos deputados, nossos senadores, os nossos governantes, essas pessoas nos representando, né, diante de questões que são relevantes para a nossa sociedade, para a nossa vida. Eles propõem medidas, debatem essas medidas e aí propõem soluções que normalmente são manifestadas em projetos de lei. E como é que funciona isso? Vamos lá, um exemplo bem simples dentro do Congresso. Tem uma questão lá de relevância no Brasil, alguém propõe uma medida. Essa medida ali esboçada num projeto de lei vai ser discutido nas comissões do Congresso, depois vai para votação, votado, aprovado, vira uma lei para que todos nós possamos cumprir e saber o que fazer diante de uma situação que foi já previamente discutida. Basicamente é isso aí. Aí você, na sua santa inocência, olha para mim e fala: nossa, Gisele, mas nem sempre foi assim. Não, meu querido, nem sempre foi assim. Existem países no mundo ainda hoje que nem Congresso tem. Nesses casos, o governante pura e simplesmente impõe uma solução, a sociedade que se lasque. A sociedade não tem participação nenhuma na escolha das leis, na discussão, na deliberação sobre o que é melhor para si. É tudo com base nisso. O governante vai lá e impõe. Então, essa é a diferença. Em regimes não democráticos, a sociedade ali, ninguém tem participação política para decidir o que é melhor para si mesmo. Bom, agora eu acho que você já tem uma certa clareza sobre democracia, que na verdade ela surgiu para garantir e dar voz política ao maior número de pessoas. Você também já tem noção de que existe uma igualdade perante a lei, um direito ali de votar e ser votado, que garante que o voto de uns tem o mesmo peso que o voto de outro. Mas é preciso fazer uma ressalva aqui, e é um outro ponto referente à democracia. Essa igualdade garantida aí no direito de votar e ser votado é uma igualdade perante a lei. Ela não invalida o fato de que todos nós, seres humanos, somos completamente diferentes uns dos outros. E aí é que é a grandeza da democracia, porque como ela é um sistema de votação que garante direito de voto de mesmo peso igual do outro, ela ajuda pessoas completamente diferentes, de universos diferentes, de interesses diferentes, a criar uma situação, um meio de conseguir se conciliar sobre assuntos que dizem respeito à coletividade. Por exemplo, vou citar um exemplo muito simples. Você pode até ser completamente diferente do seu vizinho, você pode odiar o seu vizinho, mas você não pode deixar de reconhecer que existem interesses que dizem respeito aos dois. Um exemplo disso, a coleta de lixo na rua, por exemplo, a limpeza nas ruas, o escoamento do esgoto. Isso são assuntos de interesses comuns, muito embora nós sejamos completamente diferentes. E é aqui que a parada fica séria, é na verdade aqui que começa o vídeo.
óbvio, você já entendeu que cada voto tem a mesma validade que o outro na questão de comparação entre um e o outro, mas também você acaba de aprender que a democracia é um meio criado para que pessoas diferentes possam deliberar sobre assuntos de interesses comuns dentro de uma sociedade. Olha que maravilha, né? Tudo isso para garantir a convivência social. Isso significa que se, por decisão de uma maioria, os direitos de uma minoria elas sejam excluídos, direitos esses que, né, dão ali uma certa igualdade de peso no voto, então não podemos dizer que isso aí seja o sistema democrático. Eu sinto te decepcionar, mas nem sempre a decisão da maioria ela é boa. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que dentro de uma votação na sociedade, a maioria, por entender que o heterossexual ele é a maioria, ela resolve não garantir mais o direito à vida e à liberdade dos homossexuais dentro daquela sociedade. Esse tipo de decisão, a despeito de ser feito pela maioria, ela acaba excluindo politicamente, né, essa minoria. Portanto, isso afeta a democracia. Na verdade, é uma decisão que não é democrática. Portanto, precisa tomar cuidado. A democracia, ela realmente toma decisões por votação e aí por maioria se decide sobre uma questão. Só que essa maioria de modo algum pode influenciar diminuindo os direitos, a liberdade de uma minoria, que importe em dar um peso diferente ao voto dessas pessoas. A tônica da democracia, portanto, ela é a inclusão e não a exclusão. Por isso esse discursinho de a maioria dita as regras e a minoria que vai para Venezuela ou para Cuba é discursinho de pessoa mimada, sabe? Pessoa mimada, autoritária. Sabe, igual essas criancinhas que chegam no parquinho achando que pode dominar tudo, batendo nos mais novos? Exatamente. Esse tipo de pessoa, ele tinha que estar indo para terapia e não para a internet falar groselha. Ou seja, se um governo foi eleito e esse governo resolva, através de suas políticas públicas, a partir das suas ações governamentais, excluir uma camada da sociedade politicamente de sua proteção, isso significa que esse governo ele é autoritário, esse governo ele é ilegítimo, esse governo ele é antidemocrático. Confessa que para mim, por essas e outras aí, você não esperava, não é mesmo? Eu sei. É por isso que eu tenho o hábito de dizer que o Brasil é um país de um futuro que nunca chega, porque ninguém sabe para onde ir. Mas eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma aí a enriquecer um pouco sobre seu conhecimento a respeito de democracia. Um super beijo para você que me aturou até aqui e até a próxima.